Olá, eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Nessa edição especial do Conversas com o Meio, nosso convidado é Carlos Massa Ratinho Júnior, governador do Paraná, que disputa com Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Ronaldo Caiado, de Goiás, a candidatura, esse posto de candidato à presidência da República pelo PSD. A gente vai fazer mais dessas conversas. Vamos tentar conversar com Caiado, vamos tentar conversar com Leite, ambos já foram convidados, também com Romeu Zema, também com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, sim, também com Flávio Bolsonaro. O objetivo aqui é tentar trazer para todos os brasileiros um pouco de quem são esses homens que disputam a presidência da República. Um pouco de tentar ajudar a imaginar o que seria cada um deles candidatos na presidência da República, no Palácio do Planalto. Que tipo de governo seria? O quanto seria de diferente dos governos que tivemos no passado? Entender como que eles entendem o Brasil, onde que eles veem problemas, onde que eles veem soluções, que tipo de soluções defendem. Agora, claro, não é uma entrevista que fuja de qualquer tipo de polêmica. A gente fala das dificuldades no Supremo, a gente fala das dificuldades com o Banco Master, a gente fala da tentativa de golpe de Estado, como que eles interpretam aquilo que Jair Bolsonaro fez nos últimos meses de governo, do seu governo em 2022. A gente fala de anistia. A gente fala de todos os assuntos que são prementes. Essa conversa foi gravada na manhã da quarta-feira, dia 4 de março, está indo ao ar na quinta, e por isso a gente não entra em muitos detalhes a respeito de tudo aquilo que a Polícia Federal havia levantado naquela manhã. Não deu tempo para entrar. Mas se você ainda não conhece, se você de fora do Paraná não conhece ainda o governador Ratinho Júnior, essa é a sua primeira oportunidade. Governador Carlos Massa Ratinho Júnior, muito obrigado por ter aceito nosso convite para a conversa. Eu que agradeço. Obrigado por estar aqui com você e tendo a oportunidade de bater um papo. Governador, acho que a primeira resposta, a primeira pergunta que a gente precisa fazer é: o senhor quer ser o candidato do PSD à presidência da República? Eu tenho trabalhado muito para isso, Pedro. Construindo isso junto com o partido. Eu acho que é ser um projeto desse tamanho, né? Da importância que tem uma candidatura nacional, não é uma construção simples e muito menos fácil. Mas eu entendo e quero, obviamente, poder colaborar para que a gente possa construir um novo Brasil. A gente merece isso. O Brasil está há muito tempo governando olhando para o retrovisor. Uhum. Acho que o momento agora, né, e tem que ter alguma liderança que possa olhar para o para-brisa, né, olhar para o futuro, construir um futuro de um país mais moderno. Posso começar pelo retrovisor? Pode? Quando a gente olha para a história da República, arco inteiro da história da República, desde Deodoro da Fonseca, quem é o presidente que o Brasil teve que inspira o senhor? Olha, eu vou te falar, não vou te falar de um presidente, mas vou falar do imperador, Dom Pedro II. Dom Pedro II, por quê? Porque eu acho que o Dom Pedro II foi um brasileiro muito respeitado no mundo, foi um cara que tinha uma visão além do seu tempo. Se você parar para pensar, as estradas de ferros que há 120 anos são utilizadas ainda hoje, foram pensadas e iniciadas por Dom Pedro II. Era uma pessoa que realmente entendia de geopolítica e o Brasil era respeitado no mundo inteiro pela capacidade que ele tinha, né? Então é uma pessoa que eu admiro assim, pela história, por aquilo que deixou, em especial no Paraná. Dom Pedro II gostava muito do Paraná, esteve por diversas vezes lá, inclusive. A nossa estrada de ferro que liga o Porto de Paranaguá, utilizada até hoje por todo o potencial que o Paraná escoa de produção, seja agrícola, né, de industrial e até de outros estados que utilizam essa mesma passagem, foi pensada por Dom Pedro II. Nosso Porto de Paranaguá já tinha lá atrás um pensamento do nosso litoral, a estrada de Graciosa. Então, acho que ele tinha uma visão realmente do Brasil gigante, que nós perdemos. E que, quando a gente fala de Dom Pedro II, o senhor me surpreendeu com sua resposta, eu gostei dela. Obrigado. Quando a gente fala de Dom Pedro II, o que o senhor vê nele que gostaria de trazer para uma eventual presidência da República? A capacidade de planejar o futuro. Planejar o futuro. Se nós estamos hoje
conseguindo fazer o que nós estamos fazendo em diversas áreas, em especial na logística, foi porque um cara há 150, 130 anos pensou. Ele planejou o futuro do Isso é Brasil. verdade. Dom Pedro II também era muito ligado em alta tecnologia. O Brasil é o primeiro país a ter implementado telefonia no mundo, antes inclusive dos Estados Unidos. Foi o primeiro a receber a ligação, É inclusive. isso, pois é. A gente está entrando na era da inteligência artificial. Isso mexe com sua imaginação? Você tem planos de usar IA, implementar data centers, que é uma questão que o governo tem tido dificuldade de trazer para o Brasil? Em termos de IA, Pedro, nós já somos o estado na América do Sul que mais tem plataformas de IA sendo utilizadas na área pública. Eu tenho a maior parceria com a Google na América Latina e do Paraná. E penso que o Brasil ele tem uma oportunidade de ser o computador do mundo. Nós estamos vendo com todas essas guerras que estão acontecendo hoje no planeta, com todo esse jogo de geopolítica entre China, Estados Unidos, Rússia, o Brasil pode ser o computador do mundo. Nós podemos ser todo esse hardware, essa base de armazenamento de dados que precisa de muita energia. Nós temos isso em abundância e energia barata comparado ao mundo. Precisa de muita água. Nós temos isso em abundância e também muito barata comparado ao mundo. E nós temos uma tranquilidade geopolítica para essas empresas, né, e esses países. Nós tivemos agora essa semana o data center da Amazon sendo atacado nos Emirados Árabes. Então você imagina o que isso cria de insegurança. Então eu acho que o Brasil pode tem uma grande oportunidade neste momento de ser esse computador do mundo. E também sobre a inteligência artificial, ela é uma realidade. Ela é uma realidade. Se você não pode deixar de desprezar isso. Tem que ser trabalhado isso. O problema do Brasil, na minha avaliação, Pedro, e em especial do próximo presidente, primeiro que não vai ter dinheiro para trabalhar. O país está num momento de endividamento gigante, vai ter que se fazer aí um esforço econômico para colocar toda essa organização fiscal, financeira do país. Então, muito provavelmente o próximo presidente, muito provavelmente, não vai ter dinheiro para gastar, como nós já não está tendo agora. Né? Você não vê grandes obras acontecendo, a não ser de empréstimo ou da iniciativa privada. Então, o próximo presidente vai ter que destravar o Brasil. O Brasil tem que ser destravado. E o destravar é fazer com que a máquina seja mais ágil, mais veloz, que dê, vamos dizer assim, facilite a vida de quem empreende. Né? Aquele que quer construir um empreendimento, que quer montar a sua indústria, ou quer a rapidez para você montar o seu açougue, desde o pequeno até o grande. O Brasil precisa ser destravado. Então, eu acho que isso, de certa forma, vai ter que ser uma missão, um desafio que o próximo presidente vai ter, que na minha visão, é o que eu penso se vier a ser o candidato do partido. Pois o governo das últimas semanas oscilou, quis cobrar mais imposto de importação de equipamento tecnológico e tudo mais. Se a gente vai ter uma indústria de tecnologia, que é mais software do que hardware hoje em dia, né, governador? A gente precisa baratear entrada de equipamento no Brasil. Sim. Brasil, aquelas coisas que a gente fala o tempo todo, né? O iPhone mais caro do mundo, esse tipo de coisa. Em grande parte é por causa de imposto de importação. O governo Lula sabe que esse tipo de medida é impopular. Eles não fazem à toa. Estão aumentando imposto porque o país está sem dinheiro. Porque existe um problema fiscal. Exatamente. O senhor resolve isso como? Fazendo uma boa política fiscal, com bons quadros e com responsabilidade. A dinâmica, Pedro, de quem é dono de uma mercearia ou da renda familiar de casa e de um governo, seja uma prefeitura, um estado, um país, ela é a mesma. E a regra é muito simples. Se você gasta... O Estado emite moeda, né? O Estado não. O Estado com E maiúsculo, não o governo federal. O poder central, né? Isso, poder isso. Central. Mas a regra é muito simples. Se você gasta mais do que você tem de dinheiro, você vai quebrar. Se você gasta mais do que o seu salário permite aquilo que você tem de renda, você vai se endividar. Governo federal, prefeitura, estado é a mesma coisa. Então, eu vou te dar um exemplo. O meu estado é a 5ª população do Brasil. Nós passamos a ser a 4ª economia do Brasil. Eu tenho o dobro de dinheiro em caixa que o estado de São Paulo, sendo 4 vezes menor em população que o estado de São Paulo. Não que o estado de São Paulo esteja ruim ou mal,
mas aqui eu busquei fazer um grande serviço de casa de organizar as contas. E isso me permitiu hoje, Pedro, ter o maior volume de obras do país, o maior programa de urbanização da América do Sul, o maior programa de rodovias em concreto, como é nos Estados Unidos e na Alemanha, da América do Sul. Eu estou fazendo mais de 750 quilômetros de rodovias em concreto, duplicadas. 380 estradas rurais sendo pavimentadas. Não tem um programa desse nem perto na América do Sul e nem na América Latina. Então isso, e tem um ditado que eu gosto muito, que até sempre cito o ex-governador Paulo Artung, que é uma pessoa que eu gosto muito e respeito como gestor, que quem não cuida das contas não cuida das pessoas. E o problema do Brasil é que se gasta dinheiro de uma maneira muito mal gasta. Desculpe interromper, eu estou entendendo que, no fim das contas, existem dois lugares, né? Ou você aumenta imposto ou você corta custo, né? Mas o brasileiro não suporta mais. Você está sufocando o brasileiro com esse tanto de certo. imposto. Então, se não é pelo aumento de imposto, é pelo corte. Corta onde? Bom, vou te dar um exemplo. Tem necessidade de ter 38 ministérios o país? Eu tenho certeza, se eu parar para conversar com você, você não vai me saber dizer os 38. Eu também confesso que eu não sei. São ministérios que não têm prioridade, é só para... Mas, em geral, o ministério é uma máquina de burocracia, Mas é um né? exemplo. É o exemplo. A figura do líder, e em especial na administração pública, é através do exemplo que você consegue implantar as políticas públicas e as decisões que são tomadas. Se o líder não dá exemplo cortando, como é que eu vou chegar no meu diretor-geral e falar, corte metade do teu time aí, ou me arrume uma maneira de você diminuir os teus custos? Eu tenho que dar o exemplo. Eu, se tivesse a oportunidade de ser presidente, eu trabalharia com 20 ministérios, 22, 23, mas não sairia, cortaria pela metade praticamente, como eu já fiz como governador. Quando eu assumi, eu cortei pela metade o número de secretarias. Entreguei jatinho alugado, acabei com o posto de governador. Então você vai começando a dar exemplo, e daí você pega o teu time e fala, olha, eu quero que seja nessa linha de trabalho. E aí você vai numa escadinha. Existe alguma grande área do governo, não... Tudo bem, cortar alguns funcionários de DAS que estão em ministérios, eu entendo simbolicamente. Mas isso não faz... Diminuir o número de ministérios não faz uma grande diferença nos reais custos do Estado brasileiro. Educação, saúde, me parece que não são áreas onde dê para cortar. Você pode até realocar recursos, mas cortar são áreas que, na verdade, precisariam até de mais investimento. Onde o senhor acha que dá para fazer corte que é relevante? Através do exemplo. A partir do momento que o presidente da República dá o exemplo que, olha, a partir desse momento, o nosso governo não vai aceitar desperdício. Enxuga a máquina pública. Você coloca uma equipe econômica organizada, de credibilidade e com seriedade, porque a economia ela é muito alavancada na seriedade e na credibilidade. E o gestor, o investidor, começa a olhar, pô, vai ter uma gestão realmente comprometida com as contas públicas e séria. Naturalmente, você começa a ter um ambiente para baixar juro. Hoje o que está matando o Brasil é um juro absurdo, que é o maior do mundo, onde você gasta quase trilhões de reais pagando dívida pública. Então, o que você falou, cortar ministério não vai resolver. É o exemplo só para a equipe, né, para as demais esferas. Mas a partir do momento que você coloca uma equipe econômica decente, né, com credibilidade, e demonstrando para o mercado, né, vamos dizer assim, para os grandes investidores, para a economia no modo geral, você começa a ter um ambiente para começar a baixar juros. Então, automaticamente, isso já traz uma grande economia, e claro, não é do dia para a noite. Né? Isso é um processo, você é um grande navio. Você não freia o navio de uma hora para outra, você vai ter que virar ele com calma, com responsabilidade, com segurança, mas tem que apontar um outro caminho. O senhor governa hoje um estado que tem 12 milhões de habitantes. O Brasil é outra escala, são 215 milhões de pessoas. Verdade. É uma escala gigante, nenhum governador... Não existe preparação real para ser presidente da República. Nem de um estado como São Paulo você, de fato, se prepara para isso. Agora, o senhor provavelmente tem planos aí na cabeça, tem ideias. Se o senhor chega à presidência da República, 2027, 2028, qual o senhor acha vai ser a grande transformação que no início de 2029, em março de 2029, quando o senhor estiver entrando no seu terceiro ano de mandato, que o brasileiro terá
percebido? Segurança pública vai sentir que o país está mais seguro e velocidade de crescimento do país. As pessoas vão ter essa percepção. E quando você fala que eu venho de um estado, né, como Paraná, 12 milhões de habitantes, mas não é o Brasil em tamanho, mas o estado do Paraná e qualquer estado brasileiro, ele tem números relativos a países, comparados a países. Então, vou te dar um exemplo. O Paraná é maior em habitantes e tamanho do que Portugal, maior que a Bélgica. O PIB do Paraná é maior que o do Paraguai, do Uruguai e da Bolívia somados. Eu tenho um porto que é o maior da América do Sul, que é a minha responsabilidade. Eu faço fronteira com a Argentina e com o Paraguai. Eu tenho problema de fronteira também, como o Brasil tem, no modo geral, mas o meu é mais agudo ainda. A tríplice fronteira 40% de toda droga apreendida no país é apreendida no Paraná, com as nossas forças de segurança, claro que com também o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. Então, se você pegar os números, são números de países, né? Claro que o Brasil é uma dimensão fora de uma realidade, né? Entre as 4 maiores de tamanho territorial. Só que você tem medidas, e é por isso que eu penso que o Brasil tem que ser destravado, e ele tem que ser destravado, Pedro, e descentralizado. Não dá para você achar que você vai tocar o Brasil através de Brasília. E a gente fala menos Brasil e menos Brasil. Pensa em dinheiro, não é dinheiro, é administrativamente. Por exemplo, a área de segurança pública. Qual que é o problema do Brasil? O problema do Brasil é que a gente não é que a gente prende muito bandido, a gente solta muito bandido. De cada 10 pessoas presas em flagrante, 6 saem no mesmo dia, na audiência de custódia, presa em flagrante. Hoje, um assassino de um trabalhador, que cometeu um homicídio, ele pega 8 anos de cadeia, com 2 ele está solto. Estelionatário não vai preso no Brasil. Então, eu tenho uma proposta que é muito simples, que nem é da minha ideia, nem é da minha cabeça. Eu ouvi muitos desembargadores da área criminal, muitos promotores de justiça do Ministério Público. O Brasil tem que ser descentralizado, você tem que dar autonomia para que os estados possam ter força dentro do seu parlamento estadual em decisões de aumentar as penas para crimes contra a vida, por exemplo. Se não dá para fazer para tudo, que eu também acho que tem que ser restrito, mas para crimes contra a vida, feminicídio, estupro. Mas isso é uma decisão do Congresso Nacional, né? Claro, mas cabe ao presidente. O presidente pode encaminhar um projeto desse, pode trabalhar politicamente para que isso aconteça. E eu tenho certeza que você faria com que a Assembleia Legislativa aprovasse medidas muito mais rápido. E além disso, você teria uma noção no país de quais são os estados que estão dominados pelo narcotráfico e quais não estão. Porque isso, a política influencia muito e você vai ter uma noção de quem está já poluído, já está dominado e quem não está. Então, essa é uma grande medida que eu faria logo de imediato para começar a resolver a questão da segurança pública. O senhor confia nas urnas eletrônicas? Confio, eu fui eleito 6 vezes por elas. O que eu penso é que o voto é algo sagrado numa democracia. Aliás, ele é o principal ato de fortalecimento de uma democracia. Então, todos os mecanismos possíveis, tecnológicos ou analógicos, que possa trazer transparência e segurança para o cidadão, que é dono dessa democracia, tem que ser implantado. Mas eu fui eleito 6 vezes por ela, então eu confio. Mas se tiver algum método melhor, eu acho que a gente tem que experimentar. Eu não estou, evidentemente, fazendo essa pergunta à toa. A gente teve um presidente recentemente que pôs em dúvida a integridade das eleições. Então, são coisas diferentes. No sentido de quero promover mais transparência às urnas eletrônicas, quero ter uma discussão sobre como que a gente faz com que tenhamos mais recursos para que o eleitor confie mais no sistema. Essa é uma discussão. Outra discussão completamente é condicionar o reconhecimento de uma eleição, questionar a validade de uma eleição, porque determinadas medidas só podem ser tomadas para a próxima eleição ou para a seguinte. Com o senhor não tem qualquer dúvida. Não. O resultado da urna é o resultado da eleição. Eu que sempre respeitei. Eu ganhei já 6 eleições e perdi uma. Eu fui candidato a prefeito de Curitiba em 2012, disputei o segundo turno
e acabei não tendo a alegria de ter ganho. Mas, e respeitei a decisão. Agora, é o que eu te falei, se você tiver mecanismos de sempre dar o máximo de transparência possível, de legalidade para todos esses, para o resultado, eu acho que é bom para o país, é bom para a democracia, inclusive. Né? O cidadão, é a única força que o cidadão tem é o voto dele. Né? Então, é o mínimo que as instituições têm que fazer, é dar legitimidade a essa força, né? De todos, em termos de competência, tecnologia e transparência. A nossa última pesquisa, a pesquisa Meio Ideia, o que a gente ouviu no início de fevereiro é que 51% dos brasileiros não consideram que o presidente Lula mereça um novo mandato. É ali no limite, mas é acima da metade dos brasileiros. Então, existe uma disputa por esse voto desse eleitor que não deseja o presidente Lula reeleito. Para esse brasileiro que vai enfrentar uma escolha, porque no campo da esquerda não tem escolhas. Entre o campo do centro e da direita, aparentemente teremos escolhas. Partindo-se do princípio que o senhor será o candidato do PSD. Eu sei que a gente não sabe ainda, mas vamos partir desse princípio. Por que o eleitor deve escolher o senhor e não o senador Flávio Bolsonaro? Olha, eu não vou me comparar com o Flávio, com o Lula, né, com os candidatos colocados, porque eu também ainda, como você falou, eu não sou. Mas eu penso que o eleitor, ele necessita e quer virar a página. Veja, o presidente Lula, ele, desde os meus 7 anos de idade, ele está pedindo voto. Desde os meus 7, eu estou com 44, vou fazer 45 agora. Desde os meus 7 anos de idade, ele está pedindo voto. Ele comanda o país, direta ou indiretamente, há quase 2 décadas. Porque foi 3 mandatos dele e 2 da Dilma, que ele colocou e tinha muita influência, e o governo era o mesmo time. Né? Então, há 2 décadas. E sem aqui uma crítica pessoal ao presidente, eu aprendi a respeitar toda a autoridade do meu país, independente do partido ou de pensamento diferente do meu. Ele já fez a sua parte. Goste ou não, bem ou mal, com os erros e acertos. Muito obrigado. Eu acho que ele já fez a sua parte. Eu acho que o Brasil precisa mudar a página. E penso também, isso não é uma crítica em questão de idade, mas eu penso que a minha geração, da década de 80, 70 ou 90, ela tem que parar de delegar a responsabilidade para as gerações do passado. Nós temos que assumir o protagonismo do país. Não dá mais para delegar a responsabilidade para os outros. A minha geração tem que assumir, como já vem assumindo no setor de tecnologia, no setor econômico. Nós temos aí exemplos de economistas que mudaram a maneira de se fazer sistema bancário, de se fazer investimento, que são de uma nova geração. E na vida pública também. O mundo mudou, Pedro. A tecnologia está trazendo, muitas vezes, com um aplicativo, você muda o planeta inteiro num dia, dependendo da invenção que é colocada. Você pega, por exemplo, a maior dona de carros no mundo não tem um carro, que é a Uber. Você pega a maior dona de quarto de hotel, não tem um hotel, que é o Airbnb. Então, às vezes, um aplicativo muda o planeta. As pessoas no mundo estão mudando. E a política do Brasil não mudou. Você vê essa briga institucional que está em Brasília, que não leva nada, nenhum ganho para a Dona Maria, que acorda às 5 horas da manhã para ganhar R$ 1.800, R$ 2.500, que ainda mora numa região que tem saneamento básico. Nós gastamos 7 bilhões na COP, sem nenhum tipo de ganho na prática para o Brasil e para o mundo. A discussão ela é saudável, mas gastar 7 bilhões num evento onde as pessoas moram no esgoto, muitas vezes em algumas regiões do Brasil, né? Não falo só da região norte, temos problemas no sul também. Quer dizer, é uma demonstração que é um governo que não tem prioridade. Então, eu penso que ele já fez a sua parte e chegou a uma hora de uma nova geração de assumir. E eu acho que, mais do que nomes nesse momento, o que as pessoas vão olhar é o currículo. Eu fui deputado estadual, fui deputado federal, fui líder de bancada mais jovem no Congresso Nacional, fui secretário de Estado, fui governador 2 vezes, eleito e reeleito no primeiro turno, com a maior votação da história. Minha educação eu peguei quando eu assumi, era 7º, hoje é 1º lugar
no IDEB há 5 anos seguidos, 4 vezes o estado mais sustentável, maior geração de emprego da história, maior volume de obras do Brasil. Então, eu acho que eu tenho o que apresentar para o país. O maior programa de casa própria do Brasil é do Paraná. 130 mil casas construídas e entregues para a população. Então, eu penso que é possível a gente apresentar um projeto de um país moderno, sem perder tempo com essas brigas institucionais que não leva a nada, né, de benefício para as pessoas que mais precisam e que é quem paga os impostos do nosso salário. Eu vou insistir na pergunta, governador. Eu vou lhe explicar por quê. No Brasil hoje, aproximadamente 30% do eleitorado, um pouco mais, 33%, 34% do eleitorado é de esquerda. Quase 40% do eleitorado é de direita. Você tem uns 20% dos eleitores que não vão votar no segundo turno. E você tem um centro ali no meio, que é uma nesga do eleitorado. O senhor, no primeiro turno, não estará disputando com o presidente Lula. Se o senhor chegar ao segundo turno, ali sim, o senhor e o presidente Lula vão disputar os votos de quem não votou em nenhum dos dois. A sua disputa no primeiro turno é com os candidatos que atraem os eleitores que têm certeza de que não querem mais o presidente Lula. Então, por que ele deve votar no senhor e não em Flávio Bolsonaro? Eu vou te responder a pergunta, mas eu discordo um pouco em parte dela, do que você falou. Eu acho que tem muita Por favor, gente questione minhas premissas. eu acho que tem muita gente da centro-esquerda que não está satisfeito e que procura alguém com equilíbrio. Que aí vai procurar um candidato mais ao centro. Ao centro, alguém moderado, né? Que eu tenho demonstrado ao longo do meu trabalho, do meu perfil, que eu sou uma pessoa de centro-direita, porque eu tenho capacidade de dialogar com pessoas que pensam diferente de mim, né? De construir um ambiente de paz acima de tudo, né? Não é você jogando só apresentando a sua versão que é a 100% da verdade, o que é a solução para a sociedade. A gente tem que ter essa capacidade de ouvir. E eu tenho buscado e tenho feito um governo dessa forma. Vou te dar um exemplo. Meu estado é o estado que mais tem escola cívico-militar no Brasil. Se somar todos os estados do Brasil, não dá o volume de escola cívico-militar que eu tenho. Quem que toma essa decisão? Sou eu? Não. É o pai, a mãe e o professor. Democraticamente. São as pessoas e a sociedade e os professores que aqui decidem se aquela escola vai ser uma escola regular, se ela vai ser uma escola em tempo integral ou se ela vai ser uma escola cívico-militar. Então, essa capacidade de dialogar e de entender esse processo, eu construí ao longo da minha carreira e sei fazer. Eu penso que o candidato Flávio Bolsonaro é um candidato forte, importante, né? Tem todo um histórico da família que conquistou um espaço grande na eleição, mas eu penso que o eleitor, na análise de todos os candidatos, não só de um ou de outro, mas de todos, vai analisar o histórico de realização. Eu, até por ter sido governador 2 mandatos seguidos, tenho um histórico de realização. E muito daquilo que eu realizei que deu certo, eu quero ampliar para o Brasil, se eu for candidato, obviamente, num projeto, numa proposta de governo, num método que nós criamos no Paraná, e eu quero poder estender aquilo que deu certo no país. Eu acho que isso pode ser um diferencial. No fim das contas, eu sinto que talvez o que o senhor esteja tentando dizer é o senhor não vai ser aquele presidente que cria uma crise por dia no cercadinho na porta do Palácio da Alvorada. Não, e nem pode, e nem deve. E vou te falar por quê, e não falo isso só do presidente Bolsonaro. Nós tivemos na época, no meu estado, um governador que era uma crise diária, era um perfil. Eu não critico, é um perfil da pessoa. Cada um tem o seu estilo. O meu estilo é diferente. Mas em especial num país do tamanho do Brasil, que você tem que ter uma relação com o mundo para atrair investimento para gerar emprego aqui. Se você cria um ambiente de estresse político, institucional, o investidor fala, não, eu não vou para aí, eu vou para outro lugar, eu vou para um lugar mais calmo. A liderança, né, o chefe maior, ele tem que demonstrar e criar esse ambiente de tranquilidade para que a gente possa gerar emprego e até mesmo para não encher, desculpa a palavra, encher o saco da Dona Maria. É difícil a pessoa acordar todo dia de manhã, pegar um ônibus lotado 2 horas de jardineira, ganhar 1.800, voltar, cuidar do filho, fazer janta para o marido, cuidar da casa, e a hora que liga o Jornal Nacional, liga um telejornal, briga entre político, que não está resolvendo o problema dela e está lá brigando por causa de cargo, por causa de emenda. Presidente bom é aquele presidente que nem aparece. Eu acho que o presidente bom ou o governo bom é aquele que a pessoa não reclama.
Fala, não, para mim está tranquilo, está tocando, as coisas estão acontecendo. Porque as pessoas querem que as coisas aconteçam, só isso. Eu acho que eu consegui fazer isso no Paraná. Acho não, fiz. Talvez seja o maior legado que eu deixei para a população e até para a minha, vamos dizer assim, construção de uma nova safra da política do Paraná, foi ter criado um ambiente saudável. Então, hoje todo mundo rema com o mesmo horizonte. Por isso que o Estado cresce. 2 vezes pelo Banco Central, eleito o Estado que mais, eleito não, pela pesquisa, o Estado que mais cresce na atividade econômica do Brasil, acima de 6%. Então é uma demonstração que é possível fazer uma gestão com união, com paz, com tranquilidade. Claro que você vai ter debates, teses, muitas vezes com o próprio Congresso, pautas importantes, mas isso não pode ser uma implosão ou explosão a todo momento política. Os ex-comandantes do Exército da Aeronáutica, o general Marco Antônio Freire Gomes, o brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, os dois falaram à Polícia Federal que o presidente Jair Bolsonaro, quando na época era presidente, no finalzinho, nos últimos 2 meses do mandato dele, tentou negociar e tentou atraí-los para que estivessem junto a ele na decretação de um estado de defesa, talvez um estado de sítio, na direção do Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo, em essência, era impedir que o presidente Lula, já eleito presidente da República, não tomasse posse. Essa declaração do general e dos comandantes do Exército e da Aeronáutica, como que isso bate no senhor? São versões. Eu não estive lá, não estava lá para saber ou poder até fazer qualquer tipo de comentário se é verdade ou não. O que são declarações do comandante do Exército, do comandante da Não tenho Aeronáutica? dúvida que são fortes, mas são versões que ele está dando, né? O que eu consumo, vamos dizer assim. Desculpa. O senhor é tido como um bom gestor de segurança. Uma das coisas que delegados compreendem é quando pessoas em cargos tão elevados, mais de um, confirmam essencialmente a mesma história, o que leva a compreender, ainda mais quando tem documento junto, tem a cópia do decreto que foi rascunhado, esse tipo de coisa, a polícia chega à conclusão de que um determinado acontecimento aconteceu. O senhor não acha que dá para concluir que essa tentativa de impedir a posse do presidente Lula tenha acontecido? Veja, vamos lá, vamos colocar os fatos que foram apresentados, vamos dizer assim, no dia a dia pós-eleição. O comandante do Exército, que o presidente Lula, eleito, não empossado, pediu para que se colocasse para comandar a transição, foi nomeado pelo presidente Bolsonaro. Sim. O ministro da Defesa, pós-posse, né, já tomado posse do presidente, ministro da Defesa do presidente Lula, o ministro da Defesa do presidente Lula, o ministro Múcio, numa entrevista disse: não houve golpe. Aí Isso é anterior à investigação, né? Mas ele tem muita informação, né? Ele tem muita informação. Muito mais que nós todos. Eu não creio que o ministro José Múcio não creia que tenha havido uma tentativa de golpe. Ele falou. Então, assim, por isso que eu falo, são versões. Eu acho que agora, claro, cabe à investigação dizer o que aconteceu ou não. E mesmo assim, se você analisar, a própria investigação, ela também é um pouco poluída, né? O próprio Supremo abre inquérito, o próprio Supremo manda a polícia investigar. Não é o caso da investigação Na investigação do golpe de Estado, quem pediu a abertura do inquérito foi o Ministério Público. Ali é correto. Não é o caso de outras investigações que existem. Mas assim, não foi um processo tão claro, tão transparente no sentido de as maneiras que deveriam acontecer. O senhor me perdoe, mas vem cá, governador. Não estou fazendo nenhum tipo de julgamento e nem defendendo nem A nem B. Não, tá? eu estou entendendo. As versões que eu estou consumindo. O senhor está me lembrando um bom tucano em cima do muro. Não. É que assim, uma parte da imprensa... O problema é que o relatório da Polícia Federal é muito detalhado, com muitas conversas, muitos documentos, muitas conversas de zap, combinação tocaia em cima do ministro do Alexandre de Moraes. Eu não estou dizendo que ele é um anjo. A questão é,
O relatório da Polícia Federal é muito detalhado. Não, que existia Se a gente confia na polícia, confiamos na polícia, governador. Não, claro, eu confio, apesar de achar que eles também cometem erros, como qualquer instituição, é natural. Certo. Mas eu confio, naturalmente. É que todo esse processo ele veio tão conturbado, desde da relação e da briga pessoal entre o ministro Alexandre, o presidente Bolsonaro, xingamento daqui, xingamento dali. É tão poluído esse assunto que até a gente que tem cargo importante, que é uma autoridade, é difícil de compreender o que é verdade e o que não é. As investigações, até que ponto foram realmente de profundidade para pegar todas essas informações. Agora, eu tenho que confiar na justiça, obviamente que a gente tem que torcer para que sejam justos no processo. Agora, você há de convir comigo que o ministro da Defesa falou isso, que o presidente Bolsonaro, quando presidente, nomeou o comandante que o presidente Lula eleito pediu. Então, assim, é difícil. E que trocou imediatamente, são assuntos que... E um comandante militar do Exército que o presidente Lula também trocou 2 meses depois, né? Justamente Por causa porque... do problema do 8 teve, de janeiro, do 8 de janeiro. E eu não estou falando do 8 de janeiro, né? Independentemente disso, eu só vou insistir num último ponto a respeito desse ponto, que é, eu compreendo, tudo bem, há uma tensão entre o ministro e o ex-presidente Bolsonaro. E há mesmo. Mas, partindo-se da premissa de que um presidente queira dar um golpe de Estado, ele terá tensões mesmo, tanto com o Congresso quanto com o Supremo Tribunal Federal. É isso que se espera de um golpista, né? Então, em caso de a investigação da Polícia Federal estar correta, eu acho que está. Não me parece que seja uma surpresa que houvesse tensão. Não faz sentido lógico para o senhor? Não faz. Agora, é difícil para mim julgar porque eu não estava dentro do processo, não participei dessas reuniões, o que eu estou ouvindo é o relato dos depoimentos. Tá certo. O senhor declarou apoio ao ex-presidente Bolsonaro, tanto em 18 quanto 22, nos segundos turnos. E o senhor, uma vez, em uma das manifestações aqui em abril de 25, aqui em São Paulo, o senhor subiu no carro de som com o ex-presidente Bolsonaro. Era uma manifestação pedindo anistia. Na época, para a turma do 8 de janeiro, né? Ainda não tinha havido a condenação nem do presidente Bolsonaro, nem dos generais. Qual é a posição do senhor a respeito dessa questão da anistia hoje? A mesma. Eu acho que tem que... Tem que anistiar quem? A turma do 8 de Aquele janeiro? bando de bobo, de vândalo que estava lá. Então, o senhor é a favor da anistia para aqueles? Para o presidente Bolsonaro e para os generais? Eu penso o seguinte, nós temos que pacificar o país. O problema, Pedro, é que nós estamos fulanizando os problemas. O país tem que ser pacificado. Ninguém aguenta mais. Esse país não aguenta mais. As pessoas não estão aguentando. A sociedade não aguenta. O setor produtivo não aguenta. Os empresários que bancam todo esse time aí, inclusive os salários de todo mundo, inclusive o meu, não aguenta mais. Isso em algum momento não vai dar certo. Se alguém não tiver a coragem de pacificar o país, sem olhar se é vermelho, se é branco, se é amarelo, se é verde, se é cor-de-rosa, o país vai ficar rastejando. Olha como que está o mundo. O mundo está em guerra entre os países e nós estamos guerreando internamente. É uma loucura o que está acontecendo com o Brasil. Então alguém tem que chegar, alguém com coragem, eu tenho essa coragem, de alguma maneira, com racionalidade, com respeito às instituições e com capacidade de organização política e pacificar o Brasil. E vamos tocar a vida. 60% dos jovens, Pedro, pode pegar a pesquisa que você faz, o estudo que vocês fazem, não querem mais ficar no Brasil, querem ir embora. Que jovem que olha quando liga a televisão, vê uma internet, vê esse país, o cara fala, eu vou ficar nessa loucura para quê? E qual é o direito nosso de tirar a esperança desses jovens? Por causa de ego? A briga em Brasília é por causa de ego. Ego estudou quem manda mais, quem tem mais poder. Bobagem, todo mundo vai para o mesmo cemitério. Ou a gente começa a ter uma cabeça de nação, de organizar o Brasil, de fazer um grande planejamento, ou nós vamos continuar sendo um país de terceiro mundo, tirando a esperança dos jovens, que é um crime de quem tem o poder. Eu entendo o argumento da pacificação do país. A última pesquisa, eu fui atrás disso esses dias, a última pesquisa que perguntou aos brasileiros sobre anistia, ouviu o seguinte:
Foi a Genial Quest de setembro do ano passado. Ela ouviu que 36% dos brasileiros são favoráveis à anistia ao presidente Bolsonaro e aos generais. 36%. É um terço do país. A quantidade de brasileiros que são favoráveis à anistia para a turma do 8 de janeiro se aproxima de 50%. Mas o brasileiro separa os dois casos. Eu acho que o Brasil precisa ser pacificado, sim. Mas se isso é um problema que incomoda um terço dos brasileiros, eu só não sei se anistia o presidente Bolsonaro pacifica ou inflama. Isso não é claro para mim, porque só um terço dos brasileiros acha que essa anistia tinha que Eu acontecer. também não sei É se uma questão eu também minoritária. não sei se é a saída que vai pacificar, mas pode ser uma delas. E eu não estou falando só do presidente, estou falando de todo mundo, inclusive da esquerda. Como a esquerda já fez também. Quando, na questão da época militar, já fizeram isso também. Não é nenhuma novidade isso para o Brasil e nem para o mundo. As democracias já fizeram várias dessas atitudes. Então não é nenhum algo fora de uma realidade, de uma discussão política do parlamento ou política das instituições. Eu não vejo problema nisso. Eu vou lhe dizer o que me incomoda como alguém que escreve livros de história. O Brasil sofreu, desde a fundação da República, 7 golpes militares de sucesso. O número de golpes tentados sem sucesso é maior. E, frequentemente, os golpes de sucesso são dados por militares que fracassaram e foram anistiados ou não tiveram julgamento. O Brasil jamais, num país em que golpes militares são frequentes, a gente jamais prendeu, a justiça jamais condenou generais que tentam golpe de Estado. Se a gente não considera sério uma tentativa de ruptura da democracia, será que a gente não está jogando para a geração seguinte governador? Essa sensação de impunidade, olha, somos rigorosos com todos os crimes no Brasil, só não somos rigorosos com a tentativa de acabar com a democracia. A gente não está jogando de novo para a geração seguinte o risco de golpe militar? Quando que acaba no Brasil a existência de generais que decidem acabar com a democracia? E eu pergunto para o senhor, como um liberal, entende? Cuja principal preocupação é a manutenção da democracia liberal. Sim. E compreendendo com cabeça de liberal que a missão número 1 de qualquer presidente da República é, antes de tudo, manter o regime democrático de pé. Claro. Só mantém se tiver paz política. Se não tiver paz política, não mantém o regime. O Brasil está caminhando para um momento muito ruim se alguém não colocar um freio nessa organização. E o freio não é fazer o STF mandar menos, o Congresso mandar mais, ou o presidente ter a última palavra e o dono da verdade. É organizar. A casa está bagunçada. A casa está bagunçada. Então nós temos que organizar a casa. E organizar a casa é ter humildade, todos terão humildade, de entender que isso não está fazendo bem para as pessoas e para o país. O problema é que nós estamos, e você está voltando ao que eu falei, você, na tua pergunta, a existência dela, e com toda a legitimidade, vou voltar àquilo que eu falei no começo, é ficar olhando para o retrovisor. Passa a régua e vamos tocar o barco. Passa a régua e vamos tocar o barco. Até porque se fala que foi tentativa de golpe quando começou o 8 de janeiro, e não depois do julgamento. A narrativa... Não é isso que eu estou falando. Não, eu sei, mas a narrativa geral foi do golpe, foi do 8 que tinha até pipoqueiro lá no meio. Então a gente tem que... Então é um tema que a gente tem que trabalhar com muita tranquilidade e ter a capacidade de pacificar o país. Se é pato, eu não sei. Eu quero o ovo. E o ovo é pacificar o Brasil. É isso que eu quero trabalhar. Se o senhor assina graça presidencial e o Supremo considera, por algum argumento, inconstitucional. Não dá para trabalhar com suposição agora, né, Pedro? Primeiro que eu ainda estou trabalhando para ser candidato. Justo. Segundo que a gente tem que construir todo esse projeto de país que meu gasto de energia não vai ser nesse assunto. Meu gasto de energia vai ser eu resolver o problema da Dona Maria. Para mim, esse é o principal. Eu faço política por gostar de fazer política e faço política por trabalhar uma política cidadã, de realmente melhorar a vida das pessoas. Eu não dependo da política, vim da iniciativa privada,
E faço com muito prazer. E enquanto eu achar que eu posso, de alguma maneira, colaborar com o meu país, eu vou trabalhar para isso. Então, eu penso que o presidente, nesse momento, o próximo presidente que vier a acontecer, e é o que eu penso, é trabalhar para cuidar das pessoas, em especial das pessoas mais humildes. E cuidar das pessoas mais humildes não é apenas os programas sociais que são importantes, mas é fazer com que elas possam prosperar. É fazer com que os filhos dessas pessoas, que hoje tem 60% que não querem mais ficar no Brasil, passem a ter orgulho do Brasil, possa arrumar teu emprego, possa estudar num país de primeiro mundo, como eu faço, mando 2.000 alunos, maior intercâmbio de estudantil da América do Sul. Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Inglaterra, Austrália, vão estudar. E vão estudar não aprender para aprender uma segunda língua. Eu quero que eles voltem líderes, com cabeça de primeiro mundo. O Brasil não pode continuar tendo líderes com cabeça de terceiro mundo. Isso atrasa o Brasil. Nós estamos vendo aí uma dificuldade, muitas vezes, para você conseguir implementar um projeto de desenvolvimento, fica parado no terceiro, quarto escalão, porque o cara entende que na cabeça dele não pode fazer aquilo e não está vendo que lá na ponta vai dar emprego para um monte de gente, vai dar oportunidade para o jovem. Então nós temos que criar um país com cabeça de primeiro mundo. E é isso que eu quero fazer, né, se eu tiver essa oportunidade. É de realmente fazer um grande desenvolvimento econômico, social, fazer o país ser o supermercado do mundo. O Brasil pode ser o supermercado do mundo. O Brasil pode ser o computador do mundo. O Brasil pode ser a Arábia Saudita da energia limpa, energia verde, energia renovável. Só que tem que ser um planejamento. Quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino incerto, Pedro. O Brasil não aprendeu a planejar. E é um erro que a gente deveria aprender com os asiáticos, os próprios europeus, que há muito tempo já planejam o seu futuro, os Estados Unidos, Canadá, países que deram certo, não precisam inventar a roda. Não gosto dos Estados Unidos, mas eles são um país que deu certo. Então vamos copiar o que eles fizeram de bom e o que de ruim nós deixamos de lado. Vamos copiar o que a Alemanha fez de bom e o que fez de ruim vamos deixar de lado, o que o Japão fez. Pega a Coreia, Pedro, país da década de 60 que era o país mais miserável do mundo. Os caras viraram uma potência asiática hoje, dominam a tecnologia de startups, de inteligência artificial, data center. As pessoas melhoraram a sua renda, qualidade de vida, os jovens animados. Você vai na Coreia, eu tive a oportunidade de estar na Coreia por 3 vezes. Você vê os jovens ativos, animados, alegres com o país. Pô, é isso que nós temos que fazer. É assim inventar roda. Temos uma outra questão delicada que qualquer líder político brasileiro vai ter de enfrentar se chegar ao Palácio do Planalto, que é a crise do Banco Master e do Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor avalia a ação do Supremo no redor aí da questão do Banco Master? Daniel Borcaro foi preso hoje, a gente está gravando nessa quarta-feira, né? Eu penso que o André Mendonça, o ministro André Mendonça, é uma pessoa muito competente para tocar esse tipo de assunto que agora ele está responsável, né? Antes estava com o ministro Dias Toffoli. Que talvez pode ser que, pelos fatos colocados, né, a relação questionasse qualquer tipo de atitude dele. Eu acho que hoje o ministro André Mendonça passa a ter mais, vamos dizer assim, legitimidade para tocar um processo de forma isenta, né, de qualquer tipo de interesse de A ou B, enfim. Mas é uma pauta complexa, dura, né, para quem vai tocar, e cabe à Polícia Federal trazer os fatos e a Justiça julgar. É assim. Eu acho que o sistema bancário financeiro brasileiro é muito robusto, né? Muito forte, tanto é que essa questão do Banco do Master não é um probleminha, é um problemão. E mesmo assim o sistema bancário aguentou firme, né? Bancou de pagar quem são os credores, que é o que manda a lei. Talvez ver aonde foi a falha do Banco Central, por não ter detectado o problema que existia no banco. E é isso, é para a polícia investigar e julgar o que tem que ser julgado. Um dos temas postos nessa eleição é a possibilidade de se fazer um número suficiente de senadores, né, são 54 senadores, para talvez levar ao impeachment um ministro do Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor encara esse debate a respeito de impeachment de ministro do Supremo? Eu vou voltar na resposta que eu te dei há poucos minutos atrás. O problema do Brasil é que nós estamos fulanizando os problemas. O problema da questão do judiciário brasileiro, que eu acho que até começa no STF, não é o problema de uma pessoa ou de outra pessoa. A instituição está com problema.
o poder judiciário brasileiro tem que ser repensado. Isso ser repensado tem que ser modernizado, tem que se criar regras claras para onde haja dúvida possa ter algum tipo de punição. Então, vai caber ao Congresso e o Poder Executivo, de certa forma, até colaborar no debate, mas é criar muito mais do que você tirar uma pessoa ou colocar outra pessoa. É você, naturalmente, você dentro do Congresso, você poder modernizar o Poder Judiciário. Porque não é só isso que vem acontecendo. Os penduricários é um problema. Quem que vai regular os penduricários? O CNJ, que é o próprio sistema do Poder Judiciário. Então, tem que pegar, por exemplo, o Ives Granda da vida, que é uma das maiores autoridades na área jurídica, o próprio presidente Michel Temer, que é um conhecedor da área jurídica. Tem que pegar esses grandes nomes que conhecem o Brasil, que conhecem o sistema judiciário, conhecem o direito, para achar uma proposta para modernizar o Poder Judiciário e, de alguma maneira, fazer com que ele possa voltar a ter a credibilidade que é necessário o Poder Judiciário ter. Então, na sua cabeça, sai impeachment e entra uma grande reforma do Poder Judiciário a partir do Congresso. Mas é claro, porque se você trocar uma pessoa ou outra, você resolve o problema momentâneo. O problema está na questão institucional. Não vai, você vai resolver do de amanhã, mas se a pessoa ficar 30, 40 anos, você não vai resolver o problema. E, o que nós temos que pensar é macro, não é só olhar a árvore, nós temos que olhar a floresta. Nós temos que cuidar da floresta. Né? E a gente está vendo só a árvore. A árvore não vai resolver, não vai salvar a floresta. Agora, em 2026, o orçamento de emendas parlamentares vai passar de 60 bilhões de reais. Um B de bola. Eu não sei se nossos espectadores têm noção de quanto dinheiro é isso, mas o senhor é governador, o senhor sabe exatamente o que dá para fazer com 60 bilhões de agora, reais. Dá para asfaltar todas as ruas de chão na parte urbana de 4.000 cidades do Brasil. Que são 5 mil e quantas, né? Em um ano de orçamento. Em um ano de orçamento. Um ano de orçamento do dinheiro que os deputados federais jogam para as suas cidades. Você urbaniza todas 4.000 cidades do Brasil, tirando as pessoas da poeira, da lama, com galeria, calçada e iluminação de LED. Como é que o senhor tira isso do Congresso Nacional? Que isso é uma distorção completa da maneira como funciona o presidencialismo brasileiro. Isso tira poder do presidente da República. Muito ruim. Realmente foi um erro que o parlamento fez no passado. Sim. Foi um erro grave. Obviamente, com a ajuda da presidente Dilma, do presidente Temer e do presidente Bolsonaro. Exatamente. Exatamente. E o próximo vai ter que ser muito no diálogo. Eu vou te falar vou dar um exemplo que eu fiz no Paraná. A Assembleia Legislativa do Paraná, ela devolve por ano, talvez seja uma das poucas, se não for a única, devolve por ano para o caixa do Poder Executivo 600 milhões de reais. O que eu fiz? Esse é um orçamento que era dela. Ela não precisaria me devolver, poderia gastar com funcionário, com, enfim, consultorias, o que quisesse. Eu peguei esse dinheiro, sentei com os deputados e construí um programa chamado Paraná Mais Cidades. E esse recurso não é livre. Eu vou consertar o alambrado do campo de futebol. Não. É creche, compra de maquinário, urbanização de ruas que não tem pavimento. Então nós temos 3, 4 programas, né, vamos dizer assim, propostas, onde o parlamentar, junto com o prefeito, que é da sua base, que eu acho tudo isso justo, acho legítimo, o parlamentar acaba sendo ali o interlocutor entre o município e o Poder Executivo, e ele faz a emenda para aquele programa onde o prefeito tem que apresentar projeto, esse projeto é avaliado pela equipe da Secretaria do Estado, e nós nunca tivemos problema. E o parlamentar fica satisfeito porque está levando o recurso para a sua base, para a sua região, o dinheiro está sendo bem aplicado, porque não fica esse dinheiro colocado sem ter desenvolvimento regional ou local, né? Porque esse é o problema, o dinheiro pulverizado sem ter política pública. E tem dado muito certo. Eu penso que nacionalmente é possível você fazer isso. Vai conseguir fazer com 60 bi? Não, de uma vez não, claro que não. Mas você pode gradativamente construir bons programas que atendam à demanda dos deputados, atendam à demanda dos prefeitos, e você vai começando a ter política pública para realmente fazer com que esse dinheiro chegue na ponta de forma organizada e planejada. Eu quero lhe fazer uma última pergunta. O senhor, como o senhor falou,
uma das coisas sobre as quais sempre se fala quando a gente trata do governo do senhor no Paraná é sobre a mudança na nota do IDEB no ensino médio, né? Como o senhor disse, o senhor pegou o Paraná em 7º lugar, trouxe, eu acho que em 23 para primeiro. Isso, em 2 né? anos. O governador não vem sem desgaste, tem reclamações continuadas dos professores, dos sindicatos de professores. O sindicato, não os professores. Perfeito, perfeito. Tem reclamações continuadas dos sindicatos sobre prisão por resultados e reclamam muito da plataforma tecnológica. A mim parece claro que a questão de reclamar de plataforma tecnológica, se pode discutir qual é a arquitetura da plataforma, mas, pelo amor de Deus, estamos no século XXI. Pressão por resultados não é uma questão que... Bem, todo mundo é pressionado por resultados. Então, eu entendo que, do ponto de vista dos pais e dos alunos, a turma está satisfeita. Agora, isso é uma função de governador de Estado. Né? O governador de Estado tem as escolas nas mãos. O presidente da República tem a universidade nas mãos. Temos muitos problemas nas universidades, mas as universidades ensinam bem. As grandes universidades federais são, em geral, grandes universidades. A gente não tem um problema de qualidade ali, a gente segue tendo um problema de qualidade no ensino básico no Brasil, tanto no fundamental como no médio. Como é que o senhor, como presidente da República, consegue fazer com que esse país dê um salto na educação? E essa minha pergunta vem de um lugar muito específico. O ministro Paulo Renato, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, fez uma coisa que parecia absolutamente impossível de se conquistar, que é a universalização do ensino. Botou toda a criança na escola. O salto necessário seguinte era dar qualidade para essa educação. A gente não consegue. A gente está há 25, 26, 27 anos tentando passar da universalização para a qualidade, e alguns estados pontuais conseguem. O Ceará consegue, o Paraná consegue. Como é que, como presidente da República, o que um presidente da República pode fazer para que a gente consiga dar esse salto necessário? O senhor estava falando da qualidade da Coreia do Sul. Tudo começa com educação. Esses países todos que deram saltos vêm da produtividade, e produtividade do trabalhador está diretamente ligada à qualidade da educação que ele faz. Ou seja, sem qualidade de ensino básico, a gente não chega 20 anos depois a um adulto que vai ser um excelente profissional. E como é que faz isso, governador? Primeiro, trabalhar junto. Se achar que o governo federal, sozinho, sem ter o apoio dos estados e dos municípios, pensando em educação de forma conjunta, não vai rodar. Segundo, ter bons exemplos, e os bons exemplos serem aplicados e replicados de forma nacional. Terceiro, fazer com que o aluno tenha vontade de ir para a escola. Você faz com que o aluno tenha vontade de ir para a escola de 2 maneiras. Uma, pela barriga, merenda boa. Foi o que a Coreia fez. A maneira que a Coreia fez com que os alunos fossem para a escola é ter uma segurança alimentar de qualidade. E é o que eu fiz no Paraná. O maior programa de merenda no país, segurança alimentar, é do Paraná. Meu aluno entra, se alimenta, no recreio se alimenta de novo, antes de ir embora vai com a barriga cheia. À tarde é a mesma coisa. Por quê? O aluno, quando está com fome, ele não se concentra, ele não aprende direito. Então você gastou tempo do professor, gastou dinheiro público para levar aquele conteúdo para o aluno, e o aluno não aprendeu, porque estava mal alimentado. Então, segurança alimentar de qualidade. Quando eu peguei o Paraná, comia carne uma vez por semana. Hoje come carne todos os dias. Porco, peixe, frango e carne de boi. Proteína animal todos os dias para a memória. Além disso, fazer com que o aluno queira ir para a escola pela barriga, alimento bom, isso faz com que o aluno vá. Nós temos hoje 91% de presença escolar no estado do Paraná. A média do Brasil não chega a 70%, 71%. E segundo, as aulas têm que ser atrativas. A educação do Brasil está na década de 80, Pedro. Você conhece profundamente esse assunto. O giz, a lousa, que é muito importante. Primeiro, o professor tem que estar lá na aula. Não existe plataforma que substitua o professor. Mas as aulas têm que ser mais atrativas. A criança hoje, ela cresce já com isso aqui na mão. Seja o iPhone ou qualquer outro celular, tudo hoje é touch, tudo é tecnologia.
É natural. Tem criança que não sabe fazer isso aqui mais, porque só tem esse vício, né? esse contato. Então, é você fazer com que as aulas passem a ser mais atrativas. Então, por exemplo, lá no Paraná, eu implantei aula de programação. Eu tenho 500 mil alunos aprendendo programação. Conectado com ele, é o que ele já está no métier, ele já sabe que é um aplicativo, ele já sabe que é um site, ele quer montar um site, ele quer montar um jogo, está dentro da realidade do dia a dia dele, então é atrativo. Educação financeira, hoje os jovens, não vou falar criancinha menor porque não é o caso, mas hoje um menino de 12, 13 anos, ele já quer saber mexer com dinheiro, ele já quer entender como é que funciona, já quer ter o dinheiro dele guardado, mesmo que seja um pouquinho. Então, educação financeira, como é que ele empreende, como é que ele aprende oratória, como é que ele faz o sistema de associativismo, cooperativismo. Isso nós ensinamos. Educação financeira familiar, como é que não ajuda o moleque a não ser endividado como pai. Educação financeira familiar, a gente ensina o jovem a ensinar os pais a cuidar do dinheiro, a não gastar mais do que ganha, a não entrar em juro. Então você tem que fazer com que a aula seja mais atrativa. E automaticamente fazer um pacto pela educação. O Ceará é um grande exemplo, Goiás é um grande exemplo, hoje o Paraná é um grande exemplo. É pegar esses bons exemplos e replicar. E um detalhe que eu fiz, o Ceará também fez. O recurso repassado para as prefeituras e para os estados através do FPE e FPM vai ser em cima da qualidade da educação. Que aí o gestor vai ter que se rebolar para fazer a educação ser boa. Não vai ser o amigo secretário de educação. Ele vai ter que pegar o melhor secretário de educação, senão ele não vai ter dinheiro para fazer as outras coisas que ele quer. Meritocracia através da qualidade educacional. Esse é o caminho. Governador, muito obrigado pela conversa. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Chegou a hora de aproveitar o pacote Eleições 2026 do Meio. Quem assina recebe mensalmente em primeira mão a nossa pesquisa Meio Ideia e também vai começar o dia com a nossa newsletter diária na caixa de entrada. Às quartas tem o Meio Político, nossa news especial que desmonta o xadrez do poder, com textos exclusivos de cientistas políticos e analistas políticos. E não para aí. No fim de semana tem a edição de sábado com reportagens aprofundadas e entrevistas com grandes nomes da política, além do nosso streaming, com séries, programas e documentários originais sobre o que acontece no mundo, principalmente aqui no Brasil. Tudo isso por apenas R$15 por mês. No Meio, conversa sobre política tem profundidade. Assina.